Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9 mais uma vez, e hoje eu vos trago o 10º vídeo da nossa série sobre Roma. O título é Elitismo e Austeridade. Nesse vídeo eu pretendo falar sobre as elites locais e a importância desse vídeo, porque como eu havia falado anteriormente, a partir do ano 100 haverá uma mudança na sociedade romana e essas elites locais, que esse vídeo que nós faremos agora é dedicado a elas, essas elites locais elas irão desaparecer, porque Constantino, quando coloca o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, ele na verdade está fazendo um movimento político muito importante, porque o que ele faz, ele tira as elites locais, ele tira os nobres de cada cidade e ele coloca os bispos no lugar. Então, a partir do ano 100, a sociedade romana começa a se transformar, começa a ser uma sociedade diferente, e essa transformação ela vai culminar quando Constantino coloca o cristianismo como religião oficial. Mas a partir do ano 100 nós já vemos algumas modificações. Com relação às elites locais, nós veremos o desaparecimento delas. Você tem essas pessoas que vivem para a cidade. Elas nasceram, elas têm uma relação íntima e duradoura com a cidade. Essas são os homens públicos, são os notáveis, são os nobres. Essas pessoas que vão exercer qualquer tipo de atividade pública, essas pessoas elas têm a família delas tem uma relação muito íntima com a própria história da cidade. Então, as histórias dessas famílias, elas estão muito ligadas com a história da própria cidade. E esse grupo de famílias que nós chamamos de elite, os seus filhos, os seus descendentes, eles têm uma educação para servir a cidade. Então, essas pessoas elas recebem uma educação diferenciada, porque elas serão pessoas públicas. O que muitas pessoas não sabem é o grau, o nível dessa educação. Porque o que nós sabemos hoje é que um controle muito estudado da postura seria a marca de uma pessoa bem nascida. Agora, nós não sabíamos o nível desse controle. Hoje nós sabemos que essas pessoas eles tinham um controle atento dos menores gestos, dos movimentos dos olhos e até da respiração. Essas pessoas têm uma postura diferenciada frente às outras, porque nós temos a ideia de um contágio moral com as classes inferiores. Membros da elite, eles têm medo de um contágio. Literalmente, hoje, como nós temos medo de um vírus, essas pessoas têm medo em lidar com as classes inferiores, porque eles têm medo em se contagiar com elas. Essas pessoas, eles consideram, isso é interessante, muitas pessoas não sabem, não é só, eles não se consideram apenas moralmente superiores, mas a saúde do corpo também é importante para eles. O que nós sabemos é que esses membros dessas elites, eles acreditavam que a saúde física, você ter saúde física também era uma exteriorização da sua nobreza. Nós sabemos que a tradição de se preocupar com o corpo vem desde os gregos. Os gregos tinham uma tradição da ginástica e os romanos têm da mesma forma. O que nós não sabíamos é que essas pessoas eles também se diferenciavam, as classes elas também se diferenciavam no que concernia ao corpo, a beleza do corpo, a saúde, que os nobres eles também, talvez boa parte da educação deles fosse voltada a atividades físicas, justamente porque eu havia falado aqui em vídeos anteriores
que essas pessoas eles querem parecer como descendentes de uma casta de guerreiros. Então é natural que essas pessoas queiram aparecer com a saúde física, é natural que essas pessoas também dediquem uma educação militar, física, corporal, e que eles também se diferenciem nesse ponto. Então não é só a questão ideológica, eles não são só moralmente superiores como eles pensam, eles também se consideram superiores do ponto de vista físico. Essas pessoas eles não podem demonstrar que eles têm sentimentos, eles não podem demonstrar que as ações deles são movidas por sentimentos. Eu dou o exemplo aqui de você espancar um escravo em um acesso de raiva. Você espancar um escravo em um acesso de raiva, isso seria visto com maus olhos, porque você teria o acesso de raiva, não por espancar o escravo. Porque essas pessoas elas podem ser movidas por sentimentos. Essas pessoas elas têm que ser frias e racionais. Isso é uma ideia que a modernidade, nós perdemos, ou a nossa ideia é distorcida. Eu já falei aqui que várias das nossas visões com relação a Roma são visões distorcidas. Eu falei aqui que muitas vezes isso vem do cristianismo. O que nós vemos nos filmes e nas séries nem sempre está de acordo com o comportamento dessas elites. O que nós vemos atualmente é que essas pessoas seriam pessoas muito sérias, taciturnas até. A ideia dos romanos gargalhando, bebendo, colocando isso como se fosse uma espécie de luxo da classe superior. Eu acredito que isso não condiz com a realidade. Essas pessoas elas querem aparentar com todas as forças que elas têm, de que essas são pessoas extremamente sóbrias, que são pessoas extremamente sérias, porque é isso que diferencia elas das classes inferiores. E elas não têm contato, e elas têm medo de se contagiar moralmente com as classes inferiores, inclusive no ato sexual. Eu falei aqui em outros vídeos que mesmo no ato sexual, senhores continuam sendo senhores, servos continuam sendo servos. E, senhores, isso continua ocorrendo. O ato sexual, falei que ele seria mais uma espécie de masturbação, em que você usaria o corpo do servo para ajudar. Mas não tem, de nenhuma forma tem essa ideia que nós temos de que um ato sexual ele é igual das duas partes. E mais uma vez, você pode fazer sexo com seus escravos, mas você não pode se contagiar adquirindo costumes ou falando como eles, ou tendo qualquer tipo de gesto que lembre algo que venha deles. Vocês entenderam? Mesmo o ato sexual ele pode até ocorrer com os escravos, com os servos, mas a preocupação com o contágio moral ela continua. Tá ok? Essas pessoas, esses nobres, eles literalmente veem como se as classes inferiores elas fossem praticamente doentes. E essas pessoas, mais uma vez, essas pessoas têm um controle atento dos gestos, de como eles se portam frente aos outros. Como eu digo, o que diferencia a nobreza é porque eles são uma classe pública. E eu falei aqui que as pessoas acompanham o que os nobres fazem, mais ou menos como nós fazemos hoje com os filmes e com as novelas. Então faz lógica, é lógico sim, é compreensível que essas pessoas tivessem uma preocupação muito grande de como eles se portam publicamente. Eu falei aqui que as pessoas que procuram demais as mulheres são considerados efeminados. Mais uma contradição aqui, eu digo, mais uma visão distorcida que nós temos dos romanos, muitas vezes pelo cristianismo.
Um homem que procura demais pelas mulheres, ele é considerado um homem efeminado em Roma antiga. E os romanos não veem nenhum tipo de complacência sexual como algo positivo. Mais uma vez, essas pessoas querem aparentar como pessoas extremamente sóbrias, sérias, taciturnas até. E procurar demais por prazeres, por qualquer que for, é visto como complacência, como defeitos da juventude, eu poderia colocar até. Essa classe, ela anda com os filósofos. Eu falei aqui já, mas é uma questão que eu volto reiteradamente. A figura do filósofo. Esses nobres, eles andam com seus filósofos domésticos. Eles querem aparentar que eles recebem qualquer tipo de conselho. Eu falei aqui com relação à filosofia. A filosofia em Roma antiga, ela é diferente da filosofia que nós temos hoje, porque ela é muito mais voltada para a ação ética. Eles não conheceram uma filosofia extremamente abstrata, com conceitos extremamente técnicos, como nós temos hoje. E o filósofo, cabe ao filósofo aconselhar, porque o grego e o romano, eu colocaria os dois. Se eu pudesse sintetizar boa parte das escolas filosóficas, eu diria que eles acreditam que a felicidade é quando o homem vive de acordo com a natureza. Então cabe ao filósofo pesquisar e estudar a melhor forma de viver de acordo com a natureza. Os nobres, as elites, eles vivem com os filósofos. Quem são os filósofos? Geralmente são pessoas do que seria hoje a classe média baixa. Essas pessoas, eles estão mais ou menos no mesmo nível dos gramáticos, dos tutores das crianças. Mas eles vivem perto das pessoas que têm dinheiro. E eu falei aqui que o filósofo, tirando o trabalho que ele faz domesticamente, aconselhando o seu senhor, a sua corte quase, eu diria, os filósofos, eles também fazem conferências públicas, principalmente quando eles viajam, quando eles chegam em cidades novas. Eu já falei isso aqui, eu já havia falado. Uma mudança que ocorre com a chegada do cristianismo é justamente com relação ao filósofo. Porque essa pessoa, ela vive perto das famílias ricas. Mais uma vez, ele é um conselheiro. Só pessoas importantes, pela lógica, necessitam de conselhos especializados. E mais por uma questão de estética mesmo. Porque essas pessoas ricas, elas querem viver perto dos filósofos porque eles querem aparentar que eles têm algum nível de cultura. Então, a questão estética também tem muito de você querer aparecer. E os filósofos, eles cumprem essas funções. Quando o cristianismo começa a aparecer, essa discussão sobre a ação moral, ela começa a fazer parte da vida dos escravos também. Eu falei que muitos dos problemas que eram tratados pela filosofia começam a ser tratados pelo cristianismo. Os romanos, eles procuram entender esses grandes problemas humanos, como a questão da morte, do porquê nós estamos aqui, do que é felicidade. Toda a área do conhecimento que discutia essas questões era a filosofia. Depois, quando o cristianismo começa a se popularizar a partir do ano 100 em Roma, o cristianismo começa a tomar conta dessas questões. E muitos dos costumes que eram dos filósofos romanos começam a ser copiados pelos cristãos. Inclusive essas pequenas reuniões públicas. E, senhores, eu falei inclusive aqui de conceitos que eram usados pela filosofia. O cristianismo pega. Isso é importante, mas isso todo mundo sabe, isso faz parte do cânone da história. O cristianismo, ele
ele recebe muita influência, né, da filosofia grega e romana. Mesmo que depois ele vá negar isso, em costumes, em conceitos e tal. Agora, como eu digo, o cristianismo ele se torna popular nas camadas mais baixas. Mas, senhores, isso é questões para o próximo vídeo. O que é importante aqui com relação a essas elites e ao cristianismo, já que nós estamos chegando cada vez mais perto de um período em que haverá uma modificação na sociedade romana. Porque essas elites que eu falei aqui, essa classe social, ela irá desaparecer. Mais uma vez, Constantino ele fez um movimento político extremamente inteligente. Porque o que ele faz? Ele tira essas elites locais, essas pessoas, essas famílias, essas grandes famílias. Toda cidade tem essas famílias, que a história das famílias praticamente é a história da cidade. São as elites locais, tá ok? Constantino tira o poder dessas pessoas e coloca o poder na mão dos bispos. Então, em cada cidade importante, Constantino tira o poder das elites locais e coloca um bispo lá. E são coisas que nós vamos falar nos próximos vídeos. Como eu digo, nós estamos agora indo para a Antiguidade Tardia. A sociedade romana se modifica totalmente a partir do ano 100. E essa modificação ela terá o ápice quando o cristianismo será instaurado como religião oficial do Império por Constantino. Então, senhores, eu acredito que com relação a esse assunto, eu só queria fechar aqui falando das elites locais. Mais uma vez, a grande importância desse vídeo é dizer que serão essas pessoas que vão sair de cena. Os bispos serão a mão do imperador nas cidades. Cada cidade importante, Constantino vai colocar um bispo lá para representar a mão do imperador. E o que nós teremos é um poder extremamente centralizado. A grande jogada política de Constantino foi essa. Ele centralizou o poder de uma forma extrema na mão do imperador. Ele tira o poder, ele sai das elites locais cada vez mais e ele começa a ir diretamente para a mão do imperador. E a mão dele nas cidades serão os bispos. Então tá ok, senhores. São coisas que nós continuaremos no próximo vídeo. Senhores, na descrição desse vídeo tem links onde vocês podem me encontrar, tem o meu canal pessoal, mas principalmente lembrem da página no Facebook, lembrem em clicar em adicionar a lista de interesses, para que vocês possam receber as atualizações da nossa série, tá ok? Senhores, esse foi o 10º vídeo. Acredito que já vão mais de 5 horas aí, somando tudo. A nossa série continua. Tem links aí embaixo, os senhores vejam. Senhores, lembrem da página no Facebook. E senhores, eu me despeço, eu vou embora. E senhores cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.